dia, onde vamos a mais uma videoaula. Dar início à nossa videoaula da disciplina Ciências, eu, professora Anunciada Garrinho, livro ético 4º ano, caderno 2, página de 2 a 15, capítulo 1. Tema: os seres vivos e a obtenção dos alimentos, todos como uma corrente, energia, e os seres humanos e a cadeia alimentares. Tema: os seres vivos e a obtenção de alimentos. Os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente. Todos os seres vivos que produzem o próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzido por elas, como alguns animais, estão direto ou indiretamente ligados. O motivo dessa ligação é a necessidade de obter a energia, pois um ser de alimentos para os outros. Cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com a relação alimentar, eles formam o quê? Uma cadeia alimentar. Vejamos aqui nas figuras, neste pequeno esquema dessas figuras. O catitu come a planta, a onça pintada come o catitu, então esses seres vivos eles formam uma cadeia alimentar. Produtores são todos os seres que fabricam o próprio alimento por meio da fotossíntese. Constitui-se a base da cadeia alimentar. São as plantas e as algas. Vejamos as imagens abaixo. Pelo qual as plantas e as algas produzem o próprio alimento. Utilizando energias contidas na luz do sol, elas transformam o gás carbônico, retirada do ar, e as águas em alimento. Nesse processo também é produzido o oxigênio e é liberado na atmosfera. Consumidores não realizam fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de fabricar o próprio alimento. Por isso, buscam outra fonte de alimento dependendo de outros seres vivos para obter energia. Vejamos o gafanhoto e a girafa. Os consumidores se alimentam de plantas. São herbívoros, como, por exemplo, os gafanhotos, as borboletas, as abelhas, os coelhos, os bois, os cavalos, as ovelhas e as girafas. Vejamos essas imagens abaixo, que são os consumidores, que também podem se alimentar de outros consumidores. São os carnívoros, como o camaleão, a garça, o jacaré, a coruja, a onça pintada, o lobo, entre outros. Decompositores são os fungos e as bactérias capazes de transformar matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos à natureza e podem ser utilizadas pelos produtores. Vejamos as figuras abaixo. Os cogumelos são um dos representantes dos fungos na natureza, que com as bactérias realizam a decomposição da matéria orgânica. O processo da decomposição faz com que a matéria, que é retirada do solo pelas plantas, retorne ao ambiente, tornando a um ciclo contínuo, classificando os consumidores. Então vejamos aqui como se classifica os consumidores em herbívoros, carnívoros e onívoros. Todos eles fazem parte de um nível de consumidores em uma cadeia alimentar. Existe uma ordem que podem perceber na ilustração abaixo, como o produtor e o decompositor. No produtor, digamos que os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, como possamos ver que o peixe se alimenta das algas. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, como possamos ver que a garça se alimenta do peixe.
E os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, como a onça se alimenta, por exemplo, da garça e assim sucessivamente. Várias cadeias formam uma teia. Verificamos que o mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares. Isso é, existem diversas cadeias alimentares, acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar. Podemos verificar que as algas podem servir de alimentos para os peixes e também para o caracol. Já os peixes podem servir de alimentos para as garças, para a tartaruga, para o jacaré e para outros peixes. A garça, além de comer os peixes, pode comer o sapo. O sapo pode comer as larvas de peixes e insetos. O jacaré pode comer a garça, a tartaruga, o sapo e os peixes. Como é possível perceber também, são muitas as relações que podem acontecer ao mesmo tempo, representando essas relações em cadeias alimentares, emaranhando as ligações que constituem assim a teia alimentar. Energia. Precisamos de energias para executar todas as nossas atividades diárias, como correr, brincar e estudar. Para obter essa energia, necessitamos nos alimentar diariamente, como já vimos, os seres vivos consumidores conseguem energia alimentando-se de seres produtores ou de outros consumidores. Os seres vivos produtores, eles obtêm uma energia do sol. Eles também absorvem a luz solar. Com eles se realizam a fotossíntese e assim produzem a glicose para o seu principal alimento. São eles os responsáveis a gerar energia que passe de um elo para outra cadeia alimentar. Os produtores aos consumidores e desde então aos outros decompositores. Os seres humanos e as cadeias alimentares. Os seres humanos também fazem parte de várias cadeias alimentares. Porém, por exemplo, quando comemos um peixe assado ou uma salada de fruta, estamos fazendo papel de consumidor. Além disso, os seres humanos também podem interferir em cadeias alimentares, das quais elas não fazem parte. A caça-onças é comum em algumas regiões do Brasil, porém é uma prática ilegal. Para concluir o nosso conteúdo, agora vamos fazer as atividades do livro na página 6 até a página 15. Espero que vocês tenham entendido. Até logo. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!